Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou professor de física. Bom, nossa primeira aula que nós tivemos aí, né, foi sobre cargas elétricas. E nessa parte de cargas elétricas eu dei o conceito para vocês, né? Expliquei o conceito de cargas elétricas, expliquei o que é átomo, o que é nêutron, o que é elétron. Então, tudo isso aí foi para a gente poder começar a trabalhar, né? Corpo eletrizado. E aí eu passei alguns exercícios, uns exemplos e pedi para que vocês tentassem resolver esses exemplos e esses exercícios. Alguns exemplos já com resposta. E agora a gente vai fazer a correção desses exercícios. Então, vamos lá. Ao primeiro exercício aí, que foi um exercício de aplicação, que eu já mandei aí desse formato com vocês com resposta, vamos estar desenvolvendo isso para a gente poder ter uma análise, vocês analisarem aí o que vocês entenderam, deixaram de entender, dúvidas, né, para poder tirar essas dúvidas. Lembrando sempre, a gente tem lá nosso grupo no Telegram, nosso grupo no WhatsApp, pode estar mandando as perguntas lá, tá ok? Então vamos lá, vamos ao que interessa, começando a resolução do exercício. Determine o número de elétrons que devem ser retirados de um corpo para que adquira uma carga elétrica de 9,6 microcoulomb. É dada a carga elementar I, que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Bom, então lembrando que a gente sempre vai estar trabalhando a fórmula básica, né? Aquela fórmula que foi dada a aula para vocês, que é a fórmula de N, de Q, né? Que Q é a quantidade do corpo eletrizado, onde N é o número de elétrons, né? E E é sempre a carga elementar. Então, Q é igual a N, deixa eu apagar aqui que eu fiz errado, a N vezes E. Essa é a base da fórmula, nós estamos trabalhando em cima disso, tá ok? Aonde Q é a carga elétrica, né, do corpo eletrizado, tá aqui, ó, carga do corpo, né? N, o que é N? N é o número, isso é abreviação de número, tá, pessoal? É o número de elétrons. N é o número de elétrons, tudo bem? E, que nós temos, E será nossa carga elementar. Carga elementar. Tudo bem? Tranquilos até aí, eu acho que tá fácil, tá de bom tamanho para a gente estar resolvendo isso aí, né? Então, de que maneira a gente resolve? Começa a resolver esse tipo de problema. A gente começa a resolver separando as partes que eles são dadas, são fornecidas para a gente. Então, vamos passar aqui para a próxima página. Então, a fórmula a gente sabe que é Q é igual a N vezes Z. Primeiro, quem é que ele está procurando aí, né? Ele diz o quê? Determinar o número de elétrons que devem ser retirados de um corpo. Bom, número de elétrons, quem determina o número de elétrons é o N. Se N determina o número de elétrons, então nós estamos procurando N. N é a nossa pergunta. E Q? Q foi fornecido. Quanto vale Q? Ele diz que o corpo da carga eletrizada, da carga elétrica, é 9,6 microcoulomb, tá ok? Vezes, como ele é microcoulomb, vou tirar esse microcoulomb aqui, vai ser 9,6 vezes 10 elevado a menos 6. Lembra lá daquela tabela que foi fornecida, gente, aquela tabela que eu falei lá na primeira aula. Decora essa tabela. Essa tabela aí é a base de tudo, tá ok? E, que é o que? Nossa carga elementar. Quanto vale? Essa carga elementar equivale a 1,6 vezes 10 elevado
a menos 19, tá bom? Bom, a partir de agora, substituir esse treco todo aí. Nós temos que trabalhar essa fórmula toda aqui agora, ó. Temos que trabalhar ela. De que maneira a gente vai trabalhar ela? Vamos fazer a transformação dela. Vou ensinar vocês aqui, ó. Q é igual a N vezes Z. Tudo bem? Só que eu quero achar N. Então, se eu quero achar N, N está fazendo o que aqui? N está multiplicando. Se N está multiplicando, a gente vai tirar lá do segundo membro e vai passar N fazendo o quê? Dividindo. Com quem? Com Q. Q passa para o outro lado dividindo. Da igualdade. Então, a fórmula vai ficar da seguinte forma. N é igual a Q sobre E. Tá ok? Tá tranquilo até aí, né? Agora é só, já que temos a fórmula aqui, ó, bacaninha, vamos substituir. N é igual. Quanto vale Q? Então, Q vale 9,6 vezes 10 a menos 6. Tudo isso sobre quem? Sobre E. Quanto vale E? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, pessoal, a partir de agora é só cálculo, só cálculo. Vou passar para outra página para ficar mais simples de vocês visualizarem, tá? Então, eu vou repetir aqui, ó. N é igual a 9,6 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vou até mudar de cor. Nós vamos fazer primeiro essa divisão aqui, ó. Tá? De que maneira a gente faz a divisão? Igual uma divisão que vocês já aprenderam a fazer. Divisão normal, tá? Então, eu vou fazer aqui do lado a divisão para vocês visualizarem. Eu vou fazer separado, passo a passo, para vocês entenderem como é que faz uma divisão. Tá bom? Deixa eu fazer bem bonitinho aqui a nossa reta, onde a gente vai fazer os cálculos. Pronto. Agora vai ficar de que maneira? Vamos lá. Então, eu tenho uma divisão. Isso é uma fração. Toda fração é uma divisão. Então, eu vou escrever a fração aqui, 9,6 sobre 1,6. Toda fração é uma divisão. Então, eu posso escrever isso aqui em forma de divisão. Então, vai ficar 9,6 dividido por 1,6. Bom, professor, eu não lembro como trabalha com decimal, eu não lembro, não sei fazer divisão com decimal. Calma, relaxa, que a gente está aqui para isso, para te ajudar. O que a gente tem que fazer toda vez que eu tenho uma divisão com números decimais? Eu tenho que converter esse decimal em número inteiro. E de que maneira eu faço? Eu tenho que fazer essa vírgula andar para cá, ó, para a esquerda, para que ela fique o número inteiro. E de que maneira eu faço isso? Eu pego isso aqui e multiplico por 10, tá bom? Faço vezes 10. Toda vez que eu faço vezes 10, o que vai acontecer? Essa vírgula anda e isso vai ficar da seguinte forma, 9,6 não vai ser mais, vai ser 96 dividido por 16. Tranquilos, né? Até aí. Aí é fácil, é só fazer a divisão que vocês já sabem fazer normalmente. Quanto é 96 dividido por 16? Bom, eu não lembro, professor, como é que faz divisão. Bom, vou estar aqui te explicando como faz divisão. Então, a divisão é simples. 9, vamos pensar como é que faz divisão. 9, dá para dividir para 16? Não dá. E aí, o que você faz? Você junta. Agora, você tem 96. Quem vezes, na tabuada, que número que você vai multiplicar 16 para dar 96? Aí você começa a testar. Você vai lá no cantinho do caderno e faz 16 vezes 2. 2 vezes 6, 12. Vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 32 é 96 ou está perto? Está longe. Então, o que você faz? Faz por 3 agora. Então, 3 vezes 6, 18. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, 48, tá perto ou tá longe? Tá longe. E aí você vai fazendo esses testes, tá? Até encontrar. Como nós já sabemos, aqui, né, para facilitar nosso vídeo, isso é só para você ter uma explicação e relembrar, nós temos quem? Nós vamos ter
6. Então, 16 vezes 6, será que vai dar? 6 vezes 6, 36, mais 3, 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Opa! Então, a gente vai colocar o 6 aqui embaixo e a resposta, 96 aqui, vai subtrair. 6 menos 6, nada. 9 menos 9, nada. Então, a resposta que a gente achou foi 6. Então, por enquanto, N é igual a 6. Tranquilo, né? E agora? Agora vamos fazer essa parte aqui, ó, da fração. E de que maneira a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso da seguinte forma. Vou separar aqui para facilitar, para ficar fácil. Vamos lá montar. Então, vai ficar lá, ó, 10 menos 6 sobre 10 elevado a menos 19. De que maneira a gente vai desenvolver isso? É uma fração onde eu tenho expoentes. Então, na regra de potência de mesma base, pois as bases são iguais, as bases eu digo é o 10, tá? 10 é a mesma base, tá? Ok? Menos 6 e menos 19 é expoente. Então, como é que a gente faz na divisão? A regra diz o seguinte: conserva a base, então a base é essa, a base é 10, e subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 6 menos 19. Entre parênteses, porque sinal próximo de sinal briga. E aí, o que você tem que fazer? Regra de sinal. Primeiro, menos com menos, na multiplicação, normalmente dá quanto? 10 menos 6, menos com menos dá mais 19. Agora, conserva a base e aplica a regra de potências na parte de sinal. Então, você tem lá menos 6 com mais 19. Regra de sinal diz o quê? Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. E aí que a gente faz? Subtrai. 19 menos 6, quanto vai dar? 13. Quem é o maior? É o do 19. O sinal do 19 ele é maior, ó. Ele é positivo, então fica 13 positivo. E aí de que maneira a gente escreve? Vezes 10 elevado a 13. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Aí no livro ele dá a resposta para a gente, mas está errado aí no livro. Eles esqueceram de digitar o valor 1, porque ficou 6 vezes 10 elevado a 3. E não é. A resposta correta é 6 vezes 10 elevado a 13. Tá ok? Tranquilos, pessoal? Tá? Daqui a pouco eu já vou trazer mais um exercício para a gente fazer a correção e mais exercícios aí para a gente estar desenvolvendo. Lembrando sempre, deixe as dúvidas lá no Telegram e no WhatsApp, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Então, voltamos aqui no nosso segundo exercício proposto para a gente estar resolvendo. Então, vamos lá. Um corpo possui 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons e 3 vezes 10 elevado a 20 prótons. Qual é a carga elétrica desse corpo? Bom, pessoal, a partir de aqui, a gente tem aquela formulazinha básica que a gente está sempre trabalhando, né? A carga elétrica do corpo, que Q é igual a N vezes Z. Vou colocar aqui para vocês. Q é igual a N vezes Z, aonde Q é a quantidade de carga elétrica desse corpo, N é o número de elétrons e E é a unidade básica da menor matéria existente, né? É o valor da carga elementar, tá ok? Então, como é que a gente vai resolver isso? Sempre a gente costuma separar as partes daquilo que ele quer nos mostrar, do que quer para a gente achar. Acho que não foi muito claro, né? Então, a gente tem que separar para a gente ver o que a gente tem, né? Para poder resolver e o que ele está perguntando. Então, que é o que ele pergunta para a gente. Porque ele fala qual é a carga elétrica desse corpo. Então, quando eu falo em carga elétrica, eu falo de Q. N é o número de elétrons desse corpo. Só que N eu tenho uma certa quantidade de prótons e uma certa quantidade de elétrons.
E isso quer dizer o quê? Que esse corpo está mais negativo ou mais positivo? Se eu tenho mais elétrons, ele está mais negativo. Então, eu tenho 5 elétrons a mais do que próton. Então, eu tenho 2 elétrons a mais aí. Então, eu tenho que fazer essa diferença entre esses elementos. Então, vamos fazer 5 vezes 10 elevado a 20 menos 3 vezes 10 elevado a 20, né? E aí a gente vai fazer essa diferença. Lembrando que a gente trabalha essa diferença sempre a parte inteira do elemento. 5 menos 3. E aí, quanto vai dar esse N aqui? Esse é um novo N, né? A gente vai trabalhar esse N aí. Então, vamos lá. Então, N... Calma aí, vamos lá. N é igual a 5 menos 3. N é igual a 2. A parte decimal, a gente não trabalha. Portanto, então, nós fizemos a nossa subtração e obtivemos 2, lembrando, vezes 10 elevado a 20 elétrons. Ou seja, esse corpo estava mais negativo, né? E aí a gente tira essa diferença para poder resolver, tá ok? Então, agora a gente tem um valor de N. Então, N equivale a 2 vezes 10 elevado a 20. E agora é só substituir tudo. E a gente tem, e a gente já sabe que equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E agora vamos trabalhar tudo isso. Então, vou fazer a separação aqui para ficar bonitinho, para a gente poder entender. Então, vamos lá. O que é que ele quer achar? Ele quer achar aqui. Então, Q é igual. Quanto vale N? N a gente já sabe, vale 2 vezes 10 elevado a 20. Vezes quem? Vezes o número de... vezes E, que equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Pronto, aqui está tranquilo para a gente resolver, né? Agora é só fazer a multiplicação. Lembrando que a gente vai multiplicar sempre a parte inteira primeiro e depois a gente vai fazer a parte decimal, tá bom? Então, multiplicando a parte inteira, que é igual 2, vai lá, monta lá a continha, 1,6 vezes 2, monta a continha, gente, não tenha medo, matemática é para fazer conta, tem que montar as continhas do lado, tá? Tá com dificuldade na tabuada? Aí é mais difícil, aí vocês têm que decorar a tabuada, não tem jeito, tabuada é uma coisa básica, então vamos lá. 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 1, 2 mais 1 que foi, 3. Lembrando, casa decimal é uma, conta da direita para a esquerda, uma, então o resultado vai ficar 3,2. Então, já temos aí uma parte. Depois, a gente vai resolver a parte decimal. Vou até mudar de cor aqui para vocês verem a parte decimal. Então, a base é igual, lembra? 10 elevado a 20 vezes 10 elevado a menos 19. Bases iguais. A regra de potência diz que quando eu tenho bases iguais, expoentes diferentes, diz o quê? Conserva a base e subtrai os expoentes? Não. A regra diz o quê? Bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Então, a regra é essa. Então, conserva a base, que a base é 10. Soma o expoente, 20 mais menos 19. Tá ok? Porque o menos é do 19. Aplica a regra de sinal da multiplicação. Mais com menos, menos. Então, 10 elevado a 20 menos 19. Vamos melhorar esse 9 aí que tá feio. Tá ok? E aí vai ficar o quê? 10, 20 menos 19, 1. Portanto, vezes 10 elevado a 1, ou 1 não precisa aparecer. Tudo isso no
Coulomb. Pronto, achamos a resposta da quantidade de carga que ele pediu. Tá, ok? Qual é a carga elétrica desse corpo? A carga elétrica desse corpo é 3,2 vezes 10 coulombs. Tá, ok, pessoal? Se ficar alguma dúvida, manda aí para mim, tá? Manda aí no nosso grupo do Telegram, manda no nosso grupo do WhatsApp. Não tem problema. Deixa comentário aí no YouTube, tá? Por quê? Porque a gente vai tirando as dúvidas aí devagarinho. Eu vou colocando aqui a fórmula do cálculo para vocês, o passo a passo. Por quê? Porque depois para frente vocês vão conseguir ter mais desenvoltura aí se tiver alguma dúvida, tá? Mas mesmo assim, ficou dúvida, manda aí no nosso grupo, tá bom? Agradeço a você. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou professor de Física e Matemática. Hoje, nossa aula de Física, continuando nossos exercícios à correção da carga elétrica. Então, nós já fizemos os exercícios conceitos, né? Já tem aí os dois primeiros exercícios conceitos que nós fizemos. E agora vamos fazer a correção dos exercícios proposto que vocês fizeram aí. Então, o primeiro exercício proposto diz para a gente o quê? Número 1, o que é carga elementar? Isso está no texto que eu passei para vocês leram o texto e era só retirar do texto. Então, o que é carga elementar? Carga elementar é a menor quantidade de carga elétrica encontrada na natureza. Tranquilo até aí, né? Era só ir lá no texto, ler, compreender. 2. Dê o conceito de carga elétrica. Também estava lá no texto que eu passei para vocês lerem, passarem para o caderno e tirar do texto. A carga elétrica do próton e a do elétron têm a mesma intensidade, mas sinais contrários. A carga do próton é positiva e a do elétron é negativa. O nêutron é desprovido de carga elétrica. Tá? E o terceiro exercício, o que significa dizer que a carga elétrica é quantizada? Então, o que significa dizer? Significa dizer que conseguimos contar ou quantificar em valores absolutos, né? Então, quando a gente fala a carga elétrica quantizada, o que significa dizer é que a gente consegue contar isso, quantificar em valor, né? A gente tem valor e até aqui tranquilos. Espero que vocês estejam conseguindo fazer as atividades. Esses vídeos espero que estejam ajudando vocês a fazerem a correção aí, tá? E já venho com mais correção para vocês, tá ok? Qualquer coisa deixa aí no nosso grupo do Telegram as dúvidas, tá? Entre em contato, tá bom? Até mais. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou professor de Física e hoje vamos estar resolvendo o exercício número 4 que eu passei da primeira aula nossa de Física aí para vocês, né? Passei um texto para vocês, passei explicação para vocês aí, um vídeo anterior. Depois, no mesmo vídeo, tinha lá a parte de exercício para vocês fazerem. E agora estou vindo com a correção para vocês estarem fazendo a correção de vocês aí dos exercícios que vocês fizeram, tá bom? Então vamos lá. Exercício número 4. Um corpo eletrizado apresenta uma carga de menos 48 microcoulombs. Dados E é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Bom, microcoulombs, vocês já sabem o que significa, tem no texto, tem no conteúdo. Qualquer dúvida, manda aí no nosso grupo do Telegram, manda no nosso WhatsApp, gente. Estamos aqui para tirar dúvidas, tá bom? Então, primeira resposta aí, exercício A, questão A. Esse corpo recebeu ou perdeu elétrons? Justifique. Bom, se o corpo está eletrizado e quando ele foi eletrizado ele está com menos 48 microcoulombs, ou seja, quem é que é negativo? É o próton, é o nêutron ou é o elétron? É o elétron, é claro, né? O elétron sempre é a parte negativa da brincadeira. Então, se ele está menos 48, então ele está com excesso de elétrons. Então, a gente vai poder escrever assim, sendo a carga elétrica
negativa, o corpo apresenta um Opa, escrevendo errado aqui. Escrevi errado, troquei aqui. Vamos lá de novo. Um excesso de elétrons. Tá ok? Ele possui um excesso de elétrons. Vou escrever mais bonitinho, que está horrível esse excesso de elétrons aí. Um excesso de elétrons. Tá bom? E já que ele tem um excesso de elétron, portanto, o corpo recebeu elétrons. Tá ok? Então, já que ele está negativo, ele tem um excesso de elétrons, então ele recebeu elétrons. Tudo bem? Tranquilos até aí? Beleza, então. Vamos passar então para o B. Determine o número de elétrons recebidos ou perdidos pelo corpo. Então, vamos passar aqui, ó. Vou passar a página. Vamos pegar os dados aí necessários para a gente poder estar trabalhando esses dados aí e as informações. Lembrando que ele vai estar pedindo o nosso cálculo de sempre, que vai ser sempre a nossa fórmula Q é igual a N vezes E. Vamos voltar lá à pergunta. Determine o número de elétrons recebidos ou perdidos pelo corpo. Ele quer o número de elétrons. Se ele quer o número de elétrons, o que a gente tem já? A gente tem que equivale a menos 4,8 microcoulombs. Número de elétrons é o que ele quer saber. E o E é nosso valor da menor unidade existente, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tranquilo, né? Então, a fórmula é sempre essa aqui. Sempre essa. E agora a gente vai trabalhar ela. Vamos transformar essa fórmula. Se ele quer achar N, N tem que sair daqui. Então, N tem que ficar do outro lado da igualdade. Já que é para ele ir para o outro lado da igualdade, vai ficar N é igual a Q sobre E. Facinho, né? Então, já temos aqui a nossa fórmula para trabalharmos. Vamos trabalhar ela? Trabalhando ela aqui embaixo, ó. N é o número de elétrons que eu tenho e eu tenho. Trabalhando então. Quanto equivale Q? Q equivale a menos 4,8 vezes 10 a menos 6, porque ele é microcoulomb. Tudo isso sobre quem? Sobre E. 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí, o que a gente vai fazer? Aquele velha partinha que eu já expliquei para vocês. Vamos trabalhar a parte inteira disso aqui, né? E depois a gente trabalha a outra parte. Trabalhando a parte inteira. Então, vamos separar ela aqui, ó, para ficar bonitinha. Então, vai ficar menos 4,8 sobre 1,6. Isso é uma divisão de fração. Como é que eu faço divisão de fração? Bom, toda fração já é uma divisão. Então, vamos fazer uma divisão bonitinha aqui no cantinho. Vou separar novamente, é uma linha, para a gente fazer a divisão aqui, ó. Vamos fazer por partes. Vou fazer uma linha aqui, ó. Vamos fazer uma divisão. Então, fazendo a divisão, transformar 4,8 dividido por 1,6. Lembrando sempre que essa vírgula tem que andar para trás, para que a gente possa desenvolver essa divisão. Então, essa vírgula para andar para trás, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar esse negócio por
10. Multiplicando por 10, então a gente vai ter 48 dividido por 16. 48 dividido por 16, você vai pensar num número que vezes 16 dá 48. Então, eu tenho 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1, 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Faz a subtração e eu zerei isso. Portanto, eu já tenho 3. Já está lá. Agora eu tenho que trabalhar o outro lado, a parte que a gente chama a parte do número escrito em forma de notação científica. E de que maneira a gente vai trabalhar isso? Vamos trabalhar também trabalhando a propriedade de potência. Então, como é que vai ficar a propriedade de potência? Divisão de mesma base fica conserva a base. Eu falo a propriedade, mas vocês anotem aí no caderno, tá? Propriedade de divisão de potências de mesma base. Conserva a base, 10 elevado a menos 6. Divisão de base iguais conserva a base e subtrai os expoentes. Nós temos a divisão aqui, ó, de mesma base. Deixa eu fazer bonitinho que tá feinho. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, conservando a base, você vai fazer 10 elevado a menos 6, menos que é da expressão, menos que é do 19. Conserva a base. Faz a regrinha de sinal, menos com menos, mais 19. 10 sinais diferentes. Agora, outra regra, gente. A primeira regra foi regra de potências de mesma base, na divisão. Agora, é outra regra. É a regra da adição de números inteiros. A primeira revisão que eu passei aí, tem uma revisão aí no nosso canal, tá, pessoal? Nessa regrinha de sinais. Quem tem dificuldade, vai lá no canal Matemática e Física com Tio Gui, assiste a aula lá de revisão disso, tá bom? Então, bases, conserva a base, voltando aqui a ideia, conserva a base, né? E faz a subtração aqui. Sinais são diferentes? Subtrai, conserva o sinal do maior. Subtrai. 19 menos 6 vai dar 13. E quem é maior? O maior é 19. Então, vai ficar vezes 10 elevado a 13. Pronto. Achamos o resultado. Tá bom? Tá ok? Tranquilos? Tudo tranquilo? Que bom. Então, qualquer dúvida, vai lá na nossa revisão, pessoal. Resolve lá a nossa revisão, tá bom? Fiquem tranquilos. Olhem lá a revisão. Na revisão eu passei alguns exercícios para vocês fazerem, tá? E não se esqueçam, deixa o like aí, deixa o gostei aí, tá bom? Deixa bem bacana aí para mim. E qualquer coisa, manda um comentário aí no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, ou mesmo deixe lá no nosso canal, tá? Falou, obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, o quinto exercício. Vamos desenvolver isso. Quantos elétrons precisam ser retirados retirados ou fornecidos a um corpo para que ele fique com 1 coulomb de carga? Gente, ficar com 1 coulomb, fique com 1 coulomb. Então, trabalhando nossa fórmula, Q é igual a N vezes Z, né? Que ele quer saber de 1 coulomb de carga. N é o que ele está procurando, que é o número de elétrons, e E é o que a gente já tem, 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, trabalhando isso aí, trabalhando a nossa fórmula, N é igual a Q sobre E. Quanto vale Q? Vale 1 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19, na nossa notação científica. Resolve lá a divisão. Resolvendo a divisão, então, vai ficar de que maneira? Fazendo a divisão aqui, ó. 1 dividido por 1,6. Lembrando que
Tenho que tirar essa vírgula daqui, vou multiplicar tudo por 10. Multiplicou o primeiro membro, multiplica o segundo membro. E aí vai ficar, então, 10 vezes 1 vai ficar 10. 1,6 vai passar a ser 16. 10 dá para dividir para 16? Não dá. Se não dá, completa a casa e completa aqui. Completa no dividendo e completa no quociente. Acrescentou. Agora eu tenho 100. 100 dá para dividir? Dá. Quem vezes 16 vai dar 100 eu chegar perto? A gente vai ter 6, não é isso? Correto? Todos estão acompanhando aí, tranquilo? 16 vezes 6, nós vamos ter 96. Então, 96 está aqui, ó, para resolver. Tranquilo, né? Vai fazer a subtração, não lembra? Empresta, tira daqui, passou para cá, virou 10. 10, aqui tem 0. Tirou daqui, aqui ficou 9, aqui que ficou 10. 10 menos 6, 4. 9 menos 9, 0. Aqui é 0. Então, sobrou 4. 4 dá para dividir para 16? Não dá. Então, a gente acrescenta 0. Não dá para colocar 0 aqui no quociente, porque não precisa. Eu tenho 40. Quem vezes 16 dá 40 eu chegar perto? Eu tenho 2, que dá 32. 32, fazendo aqui, pediu emprestado. Aqui passou a ser 3, aqui 10. 10 menos 2, eu vou ter 8. E aqui vai dar 0. 8 dá para dividir para 16? Não dá. Acrescentou mais um 0 novamente. Quem vezes 16 dá 80? Então, 5 vezes 16 vai dar 80. 5 vezes 16, 80. Pronto, subtraiu. Então, N eu já tenho 0,625. E a outra parte, professor? E a parte da notação científica aqui, ó. Como ali não tem, então vai ficar vezes 10 elevado a menos 19. Então, vamos melhorar isso para tirar essa casa decimal daqui, para ficar mais bonitinha. Vamos tirar um valor daqui, ó, e vamos jogar para cá esse valor, diminuindo uma unidade para que essa vírgula ande uma casa para cá. Então, vai ficar 6,625 vezes 10 elevado a menos 18. Tudo bem? Eu fiz só uma jogadinha de sinal de valor aqui, tá? Para trazer a casa para frente, para ficar bonitinho ele escritinho, tá ok? Então, para que ele fique com 1 coulomb de carga, eu tenho, então, tem que ter 6,25 vezes 10 a menos 18 coulomb. Tranquilo, né, pessoal? Eu acho que dá mais trabalho essa divisão aí para fazer, mas a gente vai fazendo as revisões e eu vou colocando as revisões lá no nosso canal, tá bom? Sempre dá uma olhadinha no nosso canal lá no YouTube, tá? Matemática e Física com Tio Gui. Eu já postei a primeira revisão, que já estou começando lá. Quem tiver dificuldade, dúvida, já vai olhando lá as revisões, tá bom? Na parte de matemática, tá ok? Muito obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Então, a partir de agora, vamos começar nossas atividades aí já valendo nota, né? Então, nossas atividades vão ficar de que forma? Já fizemos o exercício de aplicação, resolvi com vocês o 1 e o 2, resolvi os exercícios de 1 a 5 com vocês, né? E vou deixar esses 2 últimos para vocês fazerem e me mandarem. É um trabalho, tá? É um trabalho que vocês vão me fazer, é um desafio. E vão me entregar, vão mandar foto desse exercício para mim, ou no WhatsApp ou no Telegram, tá bom? De preferência lá no Telegram, tá? Se possível, lá no nosso, pode ser no individual, pode ser no WhatsApp, lá no particular, não tem problema, tá? Mas vocês vão entregar isso aí para mim, tá ok? Vou ficar aguardando então vocês fazendo atividade, tá valendo aí esse recesso todo que a gente vai ficar, né? Vocês têm uma atividade para vocês poderem trabalhar e estudar, tá ok? E fico no aguardo. Falou, até mais, tchau, tchau.